O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é intuição. A intuição é uma coisa muito importante e cada um tem que observar que quando ele tem uma intuição, ela vem em forma de imagem. Quando a pessoa tem um sentimento, esse sentimento vem em formas de palavra. Fica bem fácil assim da pessoa ir observando que com a intuição é a atuação do espírito pressionando o corpo através do plexo solar e o plexo solar atuando no cerebelo e o cerebelo mandando a imagem para o cérebro, onde a pessoa tem a facilidade de ir fazendo a diferença de quando ela atua com os seus pensamentos e de como ela atua com a sua intuição. É um trabalho que a pessoa tem que desenvolver e observando que o corpo humano é uma harmonia. E é bem importante quando a pessoa fala assim que ela deveria ter ouvido a sua voz interior. Ela sabe que quando ela ouve, dá certo. Mas tem muitas importâncias assim, porque independente da pessoa, se ela continua movimentando, ela vai fazendo o esforço para as coisas darem certo. Mas quando a pessoa vai ouvindo a intuição, ela vai tendo com ela mesma a ponderação, vai tendo a paciência com ela. E é bem importante, porque não é com as outras coisas que a pessoa tem que ter paciência. Colega de trabalho, um filho, eles vão embora e a própria pessoa continua com ela mesma. A paciência é um processo que a pessoa precisa de desenvolver para ter a condição de perceber-se como ela se encontra, qual o procedimento que ela está tendo com o seu centro motor. Um trabalho que é feito sem uma presteza, sem uma delicadeza, a pessoa danifica. Ela tem que observar que todas as coisas têm muita importância, mas é para ela mesma. E fica muito fácil assim a pessoa ir confirmando que a atuação do espírito utilizando o corpo, ele vai ficando beneficiado e ele tem que fazer muitas observações. Essas observações ele tem que observar que ele recebeu muitos conceitos, quase todos se encontra errado. Fica fácil de observar assim que um conceito que a pessoa recebeu num período anterior, ela tem que aprofundar naquele conceito para ver se aquilo dá a ela alguma sustentação. É um processo físico. Ela tem que ter dentro dela uma bondade interior para ir arrumando esses conceitos. É bem sério, porque quando a pessoa fala que ela se encontra feliz, como ela se encontra, essa pessoa tem pouca clareza. Ela tem um processo assim de encontrar satisfeita. Mas se cada um observa, uma pessoa não se encontra satisfeita com ela, porque um instante depois ela já se encontra meio degrau abaixo. A terra já piorou e a pessoa não fez o movimento, ela desceu. A satisfação que ela diz que tem é um processo mesmo de encontrar-se acomodada, de não dar atenção à sua voz interior, que é a atuação do espírito e que é bem importante. Quando uma pessoa se encontra sempre trabalhando com ela mesma, muitas vezes ela não sabe explicar, mas ela sabe, com o jeito que ela faz, ela desenvolveu a intuição. E a intuição não está ligada à norma temporal, porque na vida de uma pessoa, ela tem o tempo dela do corpo físico e ela tem um tempo que é diferente do corpo físico. Quando a pessoa coloca o corpo na cama para o repouso, uma ou outra pessoa verbaliza que ela se encontra como se fosse mais alta, como se ela estivesse um outro corpo físico. E ela apresenta como se fosse de uma estatura diferente daquela que apresenta no
corpo de matéria grosseira. O que esta pessoa está atuando, o que ela está vendo, é o processo que existe do corpo de matéria fina. Vivificar este corpo, possibilitar que o elo deste corpo de matéria fina com o elo do espírito atuando no corpo de matéria grosseira, a pessoa vai ficar beneficiada. Cada um sabe que o tempo ele vai passando. E é bem sério, porque quando a pessoa não atua com o espírito, ela sente que ela está perdendo tempo. Esse é o termo que se usa. Mesmo a pessoa ir realizando um passeio ou realizando um trabalho, ela fala que ela perdeu tempo. Devido ao fato que o espírito não teve uma participação, houve um tolhimento para aquela função do desenvolvimento do espírito, a pessoa não teve o benefício. E um benefício é quando a pessoa deixa o espírito manifestar. Ela vai observando assim que o espírito sabe de tudo o que necessita para que ele volta à pátria espiritual. E essas manifestações, normalmente, a pessoa percebe quando ela tem uma alegria verdadeira ou quando ela tem um sofrimento verdadeiro. Ela entra num processo assim de receber, através do Espírito, a orientação que ela precisa para continuar tendo aquela alegria ou aquele sofrimento ser sanado, ser melhorado. Intuição. Cada um tem que observar que o espírito tende a atuar no corpo físico da pessoa através da sua força. Ele possibilitar que o corpo físico realiza aquilo que vai ser bom para o espírito. E uma norma temporal não está relacionado ao tempo físico de uma pessoa. Quando o espírito atua, e é mais fácil a atuação dele no período em que a pessoa coloca o corpo para o repouso, quando a pessoa tem um procedimento de estudar o livro na luz da verdade, e ela tem que ter um procedimento de ser paciente com ela. Precisa de fazer a diferença da palavra acomodado, mas tem que observar assim, a pessoa tem muitas limitações, ela tem que conviver com essas limitações e ela tem que ver que ela vai realizar aquilo que ela precisa, mas devido às limitações, ela tem que ser paciente para ela não obscurecer a atuação do espírito. Esta é uma importância e cada um tem que ir confirmando assim que existe uma harmonia no corpo. É bem importante, porque se a pessoa está com a unha do dedo do pé incomodando e se ela tem um outro esfolado na mão, que é um outro extremo, também ela sente incomodada. E essa harmonia tem que ser bem ajustada. Com a interferência dos pensamentos, a pessoa vai dificultando a sua vida. E é bem sério assim, que fica fácil de ir confirmando que é comum conhecer pessoas que sempre fazem cálculos para a sua vida, para o seu trabalho. Depois, no período seguinte, faz novos cálculos. Aqueles cálculos nunca terminam e a vida interior da pessoa, ela vai deixando e ela não vai percebendo aquilo que vai dar a ela uma sustentação. A intuição é uma coisa muito importante. No período que a pessoa coloca o corpo na cama para o repouso, ela já tem que encontrar-se em paz. Com esta condição, o espírito vai atuar e ela vai deixar o seu cérebro na cama com a confiança que existe. Uma confiança interna fica fácil de observar com as crianças. Elas sempre pedem a presença do adulto e muitos adultos desenvolvem tipos de cantigas ou outros costumes que possibilitam aquela criança sentir bem naquele instante.